Salve, nação tricolor! Essa torcida é foda demais, né? Mas vem cá, e antes, chega aí, seu corno safado. Chega aí, seu otário. Ficou até meia-noite ontem pra secar o São Paulo, né? Não deu, né? Não deu, porque São Paulo é São Paulo, caralho. Respeita aqui, beleza? Bora pro pós-jogo. São Paulo 1, Atlético Nacional 1 e foi decidido nos pênaltis 4-3 pro São Paulo. Vamos trocar uma ideia depois da nossa vinheta, beleza? Roda! Salve, nação tricolor, salve torcida que conduz. Cara, que jogo cabuloso que foi esse ontem do São Paulo contra o Atlético Nacional nas oitavas de final da Libertadores da América. Eu vou te dizer um negócio, São Paulo e Libertadores. São Paulo, quando não joga Libertadores, fica sem graça. Fala a verdade aí, dá ideia. Dá ideia antes, otário. Dá ideia. É, porra. Morumbi é raiz, Morumbi é foda pra caralho. Quase 60 mil torcedores naquele caralho. É isso aí, meu irmão. Uma classificação, cara, no sufoco do caralho, passando mal aqui. Essa porra, quando foi pros pênaltis, eu fiquei, cara, pra ser sincero com vocês, não tava muito confiante, não. Depois da eliminação da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, eu não tava muito confiante, não. Falei, gente do céu, pênalti vai ser foda demais, foda demais. Mas conseguimos passar, graças a Deus estamos na quarta. Vamos esperar aí LDU ou Botafogo, que venha qualquer um dos dois. E nós temos que estar preparado para qualquer um dos adversários, beleza? Bora falar um pouco do jogo. Cara, o São Paulo começou avassalador o jogo. Eu falei, se o São Paulo continuar nessa pegada, porra, vamos passar o carro hoje. Mas não foi isso que aconteceu, galera. Na realidade, não foi isso que aconteceu. Todos nós estávamos esperando que o São Paulo fosse mais contundente na partida, dominasse o jogo, mas não, infelizmente não foi isso que aconteceu. E nós temos que alertar para algumas coisas para as próximas partidas da Libertadores nas quartas de final. O São Paulo na realidade jogou até os 25 minutos do primeiro tempo. Depois o São Paulo não jogou absolutamente nada, rapaziada. Vamos ser sinceros. O São Paulo não jogou absolutamente nada. Eu pensei que quando voltasse para o segundo tempo o time ia melhorar, mas não foi isso que aconteceu. O time não conseguia evoluir, o time não conseguia criar chances perigosas para gol. E infelizmente o São Paulo tomou um empate num lance de pênalti, mais um pênalti pros caras, né, velho? Isso é complicado demais. Tem que prestar muito atenção e nós vamos falar sobre o lance do pênalti. Vamos explanar um pouco sobre isso aqui, o que eu acho, o que eu penso sobre tudo isso aí. Mas a classificação veio, graças a Deus a classificação veio. Ontem o São Paulo entrou no jogo, eu fiz algumas anotações ontem, né? Não teve como eu fazer esse pós-jogo ontem, acabou tarde demais, eu tinha que sair cedo hoje, eu tô de férias e eu tive que ir na minha empresa, fazer todo o ritual para voltar de férias. Eu volto trabalhar quarta-feira que vem, mas já fui lá já para ficar livre dessa situação. Olha só, o São Paulo entrou com Rafael no gol, Cédric Soares, Luciano, Enzo Dias, Rodriguinho, André Silva, Marcos Antônio, Bobadilha, Alan Franco, Ferrarese e Sabino. Na formação de 3-5-2, conforme o Crespo vem trabalhando esse time do São Paulo. Como eu disse, o São Paulo não fez uma partida muito boa e isso tem que ser corrigido, beleza? Tem que ser corrigido. Teve alguns heróis na partida e nós vamos falar deles aqui, beleza? Nós vamos dar algumas notinhas para os jogadores aqui, nós vamos falar isso nas notas. Mas o que eu queria comentar com vocês é o seguinte, no lance do pênalti, vamos chegar logo no lance do pênalti. No lance do pênalti é o seguinte, é interpretativo, você interpreta do jeito que você quiser, não tem problema nenhum. No momento, realmente, eu vi, a minha impressão não foi pênalti. O jogador lá, acho que é Marlos, deixa eu ver aqui. É Morelos. É isso aí, Morelos. Ele já chega, ele caiu o jogo todo, essa que é a realidade. Se jogou o jogo todo, principalmente depois que o Atlético Nacional começou a jogar com um jogador a menos, porque o Cardona foi expulso. Nós vamos falar do Cardona também. E aí, os caras queriam furar a bola, não queriam jogar mais. Eu nem critico essa atitude do Atlético Nacional, porque se a gente estivesse no mesmo lugar, a gente estaria fazendo a mesma coisa.
Goleiro caído no chão, segurando bola, jogador caindo o tempo todo, a gente faria do mesmo jeito. Beleza, mas se Morelos jogou o jogo todo na realidade. E no pênalti, ele, na entrada do Enzo Dias, ele já vai dobrando o joelho, cara. Ele já vai caindo e dobrando o joelho. Só que é o seguinte, porra, nós estamos jogando um jogo de Libertadores. Nesse momento do pênalti, o Atlético Nacional pressionava o São Paulo, os caras estavam tocando bola dentro da área do São Paulo, inexplicável, inacreditável, não pode, isso não pode acontecer. E óbvio que, porra, quando vai pro VAR contra o São Paulo, marca. Na dúvida, contra o São Paulo, marca tudo. Isso aqui a gente já falou várias vezes. E foi marcado o pênalti. E aí esse Morelos pega a bola, vai lá e converte, porque o cagão do Cardona não quis bater. Provavelmente veio alguma ordem lá para que ele não batesse o pênalti, porque ele já tinha perdido 2 na partida de ida, lá em Medellín, né? E ele não quis bater, o Cardona foi lá e bateu e converteu. Beleza, tudo bem, 1-1, e aí o jogo continua. Depois que eles converteram o pênalti, o Cardona foi expulso. E aí eu falei, porra, agora vai dar, é só botar o pé no chão e vai dar. Mas o São Paulo não conseguia ter criatividade, com um jogador a mais, o São Paulo não conseguia ter criatividade e... Diga-se de passagem, viu? Em alguns minutos depois que o Cardona foi expulso, o Atlético Nacional levou alguns perigos ainda ao gol do São Paulo, fez uma certa pressão contra nós. Foi vergonhoso, não pode, gente, não pode, jogando dentro do Morumbi, não pode. E o São Paulo meio que se abdicou de jogar bola, depois que fez 1-0, o São Paulo fez o primeiro gol rápido demais na partida. Inclusive, o André Silva jogou bem a partida de ontem. Eu gostei da partida. Nossa, não é um primoroso, um centroavante top. Todo mundo já sabe que não é. Não, para mim é um centroavante 5-6. E ontem ele jogou bem, gostei. Nos primeiros lances, estava conseguindo dominar a bola, fez cruzamento, conseguiu dar passes, né? E fez o gol, cara. Fez o gol. E isso foi o quê? Aos 2, 3 minutos, ele fez um gol. Um escanteio cobrado, o Alan Franco desvia a bola com a cabeça, sobra no segundo poste e ele consegue arrematar pro gol. Mesmo o jogador, o defensor do Atlético Nacional segurando ele consegue colocar a bola pra dentro e a arbitragem foi ver, vai, não sei o que, checagem de gol e tal, impedimento. Contra o São Paulo é desse jeito, cara. E demorou um maior tempão no primeiro gol pra analisar e tudo, deram o gol. Então, cara, o São Paulo jogou, como eu disse, recapitulando, o São Paulo jogou... Pra mim, o São Paulo jogou bem até os 20, 25 minutos do primeiro tempo. Depois o São Paulo não quis jogar mais bola, não conseguia produzir nada. Infelizmente, nós tomamos o empate e foi no sufoco, foi na raça, foi no coração. Porque o time não conseguia produzir, tecnicamente o time muito abaixo. Depois dos 25 minutos do primeiro tempo, o São Paulo caiu muito a produção do São Paulo. Começou avassalador, eu falei, agora nós vamos passar o carro, vamos descontar aquele de 2016 com juros e correção monetária, mas não foi bem isso que aconteceu. E eu falei no meu pré-jogo que seria um jogo muito difícil, seria um jogo duríssimo, seria uma parada duríssima pra nós, velho. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Beleza? Vamos falar um pouco de cada um dos jogadores. E eu vou deixar o Rafael por último. Porque eu quero fazer uma explicação um pouco mais detalhada, beleza? Cédric Soares tomou cartão amarelo. Ontem ele fez uma partida boa também. Olha só, André Silva e Cédric Soares fizeram boas partidas ontem. Embora o time depois morreu, todo o time morreu. Mas o Cédric Soares, defensivamente, ele é um jogador ok, legal. Inclusive ontem ele conseguiu chegar à linha de fundo, fazer cruzamentos, né? Ontem ele estava marcando muito bem. Gostei do Cédric Soares ontem. E converteu o pênalti. A última penalidade foi dele. A penalidade decisiva. Ele foi lá e converteu. Eu vou dar nota 8 para ele por conta da penalidade decisiva. Não perdeu, né? E jogou bem a partida. Nota 8 pro Cédric Soares. O Luciano, cara, ontem, muito abaixo. Achei o Luciano muito abaixo, muito apagado no jogo. Poderia ter participado mais. Mas só a presença de um jogador como o Luciano, jogando ali de atacante... ela é essencial, porque qualquer minuto ele é bom, ele é um bom finalizador. E qualquer minuto ele pode decidir a partida. Teve um lance lá no segundo tempo, que ele tentou dominar a bola dentro da área, só que ele não conseguiu, ele se desequilibrou, caiu. O jogador defensor do Atlético Nacional tenta tirar a bola, ele levanta, ele mesmo caído, ele levanta o pé, a bola bate no pé dele e volta. Ricocheteou no pé dele, cara. O cara chutou, bateu no pé dele, voltou.
E o Ospina foi lá e fez uma defesaça tirando a bola para escanteio. É como eu falo, ontem ele não apareceu muito no jogo, ficou apagadão, mas um jogador do calibre dele é importante estar dentro de campo, inclusive para as penalidades foi importante, então vou dar nota 7,5 para o Luciano. Enzo Dias. Enzo Dias é um caso sério. Jogou bem? Jogou bem. Ele ofensivamente, ele é um jogador bom. E defensivamente também, ele volta para marcar. Só que ele é muito afoito, galera. Ele é muito afoito. Na questão do pênalti, como eu falei ainda há pouco, foi pênalti? Não foi? Um lance interpretativo. Contra o São Paulo, na dúvida, marca-se o pênalti. Para mim, o jogador do Atlético Nacional já foi dobrando o joelho, já foi caindo. E aí, o juizão foi na cabine do VAR, o VAR recomendou a revisão, ele foi lá e marcou. Eu falei, cara, foi pro VAR, já era, vai marcar. E marcou. E os caras estavam tocando bola dentro da nossa área, não pode. Então o Enzo Dias, ele, tá cometendo pênalti demais. Tem que repensar sua marcação, chegar um pouco mais limpo, entendeu? Porque na dúvida contra nós vai ser pênalti, gente. Vai ser pênalti. Mas beleza, foi pênalti, foi lá, os caras marcaram. Mas o Enzo Dias tem que, prestar mais atenção nessas jogadas dentro da área. Porque, como eu falei, na dúvida vai marcar contra a gente. Eu vou dar nota 7 porque não fomos desclassificados. Nota 7 pro Enzo Dias, mas o Cedric foi melhor. O Cedric ontem foi melhor do que o Enzo Dias, por incrível que pareça. Rodriguinho. Rodriguinho, do momento que jogou o jogo, ali jogou o primeiro tempo e o início do segundo tempo, jogou bem, é um jogador, gosto muito dele, habilidoso, né? Ontem ele até pedalou pra cima do adversário e tal, gostei. Tem algumas jogadas que ele toma a decisão errada, pode tocar, pode cruzar, às vezes ele quer entrar mais, quer driblar mais, quer passar no meio de dois, ele tem condições de fazer esse tipo de jogada individual, passar no meio de dois e fazer boas jogadas pro time. Só que muitas das vezes eu acredito que ele toma a decisão errada. Mas ontem jogou bem, vou dar 7,5 pro Rodriguinho, porque ele jogou bem, beleza? André Silva. André Silva é o mesmo caso do Cedric Soares. A gente chega aqui, chama de caneludo, e a gente, eu não tô sendo injusto. Muitos jogos ele passa em branco, cara, nem pega na bola, vive caindo. E ontem não, ontem ele conseguiu proteger mais a bola. É partida de Libertadores, é São Paulo Futebol Clube, Morumbi, é raiz. Entendeu? Tem que ter garra. E ontem ele jogou bem. Pelo menos ali o primeiro tempo, ele jogou muito bem, porque ele foi substituído. O Ferreirinha entrou aí mais na parte final do jogo, inclusive o André Silva é batedor de pênalti. Ontem foi substituído, o Ferreirinha entrou. Mas assim, o André Silva jogou bem, fez o gol, não posso dar menos que 8 para ele. Vai ser 8, 8,5 pro André Silva, porque ontem ele jogou legal. Pelo menos os minutos que ele esteve em campo, ele jogou legal, beleza? Marcos Antônio. Marcos Antônio é o seguinte, cara, é um jogador necessário, imprescindível no meio-campo do São Paulo, jogando muito bem, né? É um jogador que tem visão de jogo, é um cara que consegue distribuir as jogadas assim, tá conseguindo fazer boas distribuições, é um jogador habilidoso, ele é baixo e magro, então ele tem agilidade para passar no meio dos adversários. Jogou bem a partida de ontem, mas errou o pênalti. Vamos treinar mais. Bateu bem, só que ele tirou muito, bateu muito alto e a bola bateu na trave. Por esse erro, eu vou dar nota 7 para ele. Eu poderia dar 8, 8,5, vou dar 7 por conta da cobrança de pênalti que ele errou, mas jogou bem a partida. Nota 7 pro Marcos Antônio. Bobadilha. O Bobadilha jogou bem, o Bobadilha se encontrou, né, cara, com o Crespo, vem jogando bem. Não tem muito o que falar dele. Ontem ele jogou legal. Ele vem evoluindo o futebol dele na realidade. Então vou dar nota 7,5 pro Bobadilha. Jogou bem em termos, viu? Porque o time do São Paulo ontem, se abdicou no segundo tempo. Mas no proposto, no que ele entrou para fazer, ele conseguiu fazer na medida do possível, como todos os outros. O Alan Franco, renovou com o nosso São Paulo até 2028, né? Até que enfim essa diretoria renovou o contrato do cara. E Alan Franco dentro da zaga do São Paulo, cara, tá se firme, já não tem o que dizer, é incontestável, tem que ter ele, se não tiver, estamos fodidos, né? Teve um momento do jogo ali que ele, sentiu, não sei o que, a gente já fica preocupado que o São Paulo não tem zagueiro. O Tolói tá aí, mas não pode jogar, não foi nem inscrito ainda na Libertadores. Tem que pegar um ritmo de jogo. Arboleda machucado. Então, quando um jogador da zaga do São Paulo cai, já vira já um furdunço, todo mundo já fica preocupado. Vai ter que improvisar um camarada aí na zaga, não é possível. Mas
Jogou bem. Nota 7,5 pro Alan Franco. Tomou cartão amarelo, né? Mas tudo bem. Ferrarese também. O Ferrarese ontem seguro, jogando bem. Pô, a zaga do São Paulo, ela é muito boa. Arboleda, Alan Franco e Ferrarese. Eles são muito bons. É uma das melhores zagas que tem no futebol brasileiro. Ferrarese, nota 7,5 também. O Sabino um pouco mais abaixo. Sabino um pouco mais abaixo, muito discreto. Não tomou cartão amarelo, um pouco mais discreto. Mas não comprometeu na partida. Tecnicamente ele falha muito. Tem alguns erros tolos dele. Mas, porque não perdemos a classificação, vou dar nota 6. Beleza? O Lucas, que entrou no lugar do Rodriguinho, porra, tá sem ritmo de jogo. A gente vê que ele tá sem ritmo de jogo. É importante, é um cara que bota ali uma pressão no jogo. A torcida ovacionou quando ele entrou e tal. Mas obviamente você vê que ele tá sem ritmo de jogo. Bateu o pênalti, bateu bem. Vou dar nota 7, 7,5 pro Lucas, porque pelo menos converteu o pênalti. O Ferreirinho entrou, pô, fez uma jogada ali no segundo tempo que eu falei, caralho, vai ser gol, velho. Ele passou no meio de 2, 3 jogadores ali, marcadores, e chutou e a bola passou na frente de todo mundo e foi sair lá pela lateral, linha de fundo, e não deu em nada. Eu pensei, pô, vai ser gol, velho, e não foi. O Ferreirinho é um jogador muito bom, mas só que ele entrou no lugar do André Silva. O Crespo demorou demais pra colocar. Demorou demais, né? E ontem o Crespo só fez 3 substituições. E o Alan Franco, porra, eu não entendi essa do Crespo. Na moral, pra mim ele errou nessa substituição. Ele botou o Henrique Carmo no lugar do Alan Franco. Por que não botou? Se aqui ia tirar um zagueiro, por que não tirou o Sabino? Por que não tirou o Sabino? E outra coisa, esse Henrique Carmo precisa de mais, de jogar mais. Precisa de minutagem, precisa de rodagem. Dá pra perceber que esse moleque é diferenciado. Ele joga muita bola. É um moleque que não tem medo no mano a mano. Parte pra cima de 2, 3, não tem medo. Ontem, os minutinhos que ele jogou ali no final do jogo, porra, fez uma fumaça do caramba ali pelo lado direito. É um jogador agudo, é um jogador driblador, talentoso. Porra, não pode. Tem que dar mais chance pra esse moleque, velho. E espero que o São Paulo não empreste e não venda a preço de pinga, porra. Não vende. Vou deixar o Ferreirinha e vou deixar o Henrique Carmo sem nota, né? Não, vou deixar sem nota não. Ferreirinha e o Henrique Carmo vou dar 7 também, porque o São Paulo não perdeu e entraram bem na partida. E pro Crespo, porra, eu não entendi. Fez só 3 substituições, botou o Henrique Carmo no lugar do Alan Franco, poderia ter colocado o Sabino, entendeu? Não entendi muito bem essas substituições do Crespo. Bom, uma coisa, eu vou dar uma nota pro Crespo aqui, mas antes eu vi a entrevista coletiva dele, falou bastante coisa, só que a primeira pergunta da repórter lá que ficou gravada, a repórter falou, pô, o São Paulo começou o primeiro tempo ali, os primeiros minutos, muito bem e tal, e depois caiu de rendimento, a torcida queria ver mais do time, o que você tem a falar sobre isso? Mais ou menos isso que ela perguntou, e ele falou, São Paulo jogou, nós jogamos ali e tal, mas poderia ter jogado melhor, né? Ou seja, até ele faz essa autocrítica. São Paulo deveria ter jogado melhor. Poderia ter jogado melhor. E não jogou. Entendeu? Eu vou dar uma nota 7,5 pro Crespo. Porque o Crespo... Eu não entendi. A substituição dele ontem eu não entendi. Mas beleza, não perdemos. 7,5 pro Crespo, beleza? Rafael. O nome do jogo, o nome do confronto. Dos 2 confrontos. Das 2 partidas, dos 180 minutos. Rafael. Ah, mas meu conceito de goleiro 6, 6,5 mudou? Não. Não mudou. Foi fenomenal. Teve bolas que foram no gol, ele defendeu. Pô, teve uma bola lá que o jogador chutou, ele espalmou pro meio. Esse Morelos chegou e chutou em cima dele, ele conseguiu defender. Bom reflexo, boa defesa. São Paulo poderia ter tomado o gol ali naquele momento, já era no segundo tempo. Eu falei, puta que pariu, velho, nós estamos fodidos. Rafael salvou. Então, Rafael foi o nome do jogo, tanto da primeira partida quanto da segunda partida. O Rafael jogou muita bola, defendeu quanto tinha que defender, salvou. É isso aí. Goleiro de time grande, garante resultado, e o Rafael garantiu o resultado, e não só o resultado, mas a classificação. Passa muito pelo Rafael essa classificação do São Paulo. Mas aí, tiozão, porra, tu não vai mudar seu conceito de 6, 6,5. Eu não vou mudar, sabe por quê? Porque no dia da manhã eu posso... Ele não é um goleiro, porra, que... Como que eu posso dizer? Ele não me dá essa confiança, velho.
Ele não me passa... Ele é um bom goleiro. Depois da era Rogério Ceni, né, do melhor goleiro que existiu no futebol brasileiro, pra mim, ele é o melhor que tá aí dentro do São Paulo. Essa é a realidade. Ele é o melhor, que já passou tanta carniça por aí, tanta carniça de goleiro que já passou pelo São Paulo, que o Rafael, pô, em vista desses carniços, o Rafael nota 10. Mas pra meta do São Paulo, pro São Paulo, pra mim, ele é nota 6, 6,5, galera. Eu posso me decepcionar numa próxima partida, ele pode falhar, ele é um ser humano. Tem hora que, porra, eu sempre falei, não é pegador de pênalti, mas ontem ele pegou, porra. Ontem ele pegou. E se ele passar a pegar, porra, vai subir no conceito, vai começar a virar ídolo, óbvio. Eu espero que ele vire ídolo, eu espero que ele se torne um nota 9, 10, porra. Lógico, quero que ele se torne um goleiro fantástico. Mas ainda eu não tenho confiança pra chegar e falar, porra, não, ele é um goleiro nota 8, 9. Não tenho ainda, eu não tenho essa confiança. Vocês vão me desculpar, eu posso estar maluco, posso estar doido, não vão me desculpando, mas pra mim ele não é. Mas a classificação de ontem passa pela mão dele. Qual a nota que eu dou pra ele? Eu dou nota 1000, porra, pelas duas partidas. Nota 1000 na partida de ida e na partida ontem no Morumbi. Nota 1000, porra. Passa por ele, obviamente, sem sombra de dúvida. Mas, pra mim, ele continua sendo um goleiro nota 6, 6,5. Espero que ele melhore numa próxima partida, pô, fizer uma partida excepcional, agarrando bolas ali perigosas, bolas que vão na meta do São Paulo, se precisar de pegar um pênalti igual ele pegou, porra, aí sim já vai começa a mudar o meu conceito. Mas por enquanto não, porque eu tenho medo de chegar aqui amanhã e falar, galera, eu falei que era nota 10, nota 8, nota 9... Mas não é tudo isso, falhou e tal. Porque vai falhar, porra, vai falhar, vai oscilar. Não é um goleiro primoroso, não é, porra, não é, velho, não é. Pra mim não é. Eu espero que seja, mas ainda não é. E é o melhor que nós temos. É o melhor que nós temos. Então nota 1000 pro Rafael, jogou muito. Jogou muito. Caramba, velho, esse vídeo já tá grande, 21 minutos. Vamos encerrar já o vídeo, beleza? 57 mil torcedores aí no Morumbi. E graças a Deus a classificação veio. O corno do caralho ficou secando e não deu pra ele, né? Seca mais, otário. Vai queimar todos os secadores. Bom, aqui é São Paulo. Pô, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por me tornar São Paulino. Porra, sensacional, velho, torcer pra esse time. Até os caras, bicho. O Crespo se rende ao Morumbi. Os comentaristas lá da Paramount falando, porra, que Morumbi. Falou lá do Maracanã. O Maracanã tem a sua história e tal, beleza, incontestável. Mas o Morumbi, quando se fala em Libertadores, Morumbi, cara, Morumbi é Libertadores. Foi feito pra Libertadores, meu amigo. É isso aí. Puta que pariu. Aí, porra, na cobrança de pênalti, São Paulo ganhou de 4-3. Quem começa batendo é o Lucas. Pensei que ele ia botar o Sabino de novo, não é possível, né? O Lucas bateu bem, converteu. Aí depois veio o Marcos Antônio, errou, tirou muito, bateu na trave. Depois veio o Luciano, converteu bem. Aí depois veio o Enzo Dias, converteu bem. E aí depois o Cédric Soares pra fechar, converteu bem. E olha só, o Inestrosa, porra, que jogador fantástico. Eu gostei, hein, velho. O cara joga bem. Jogador que jogou muito bem. Errou o pênalti, velho. Tirou muito também. Mas teve muita categoria pra bater. Teve infelicidade. Graças a Deus errou. E nós passamos. Beleza? Antes de finalizar o vídeo, eu quero só mais um capítulo aqui. Cardona, hein? Obrigado, Cardona. Tamo junto, viu? Foi fenomenal nas duas partidas. Errou 2 pênaltis na primeira partida. Não fez porra nenhuma. Saiu chorando. Ficou brabo. Na segunda partida não jogou bosta nenhuma. Na hora do pênalti tu se cagou na roupa. Essa que é a realidade. Tu ia querer bater, mas os caras tomaram a bola da tua mão. Tu falou, não, tu não vai bater não, maluco. Morelos foi lá e converteu porque tu se cagou e depois do pênalti tu foi expulso. Pra fechar com chave de ouro, um jogador pra nós. Tu foi um jogador de São Paulo ontem, Cardona. Muito obrigado, valeu, tamo junto e é nóis. Como na primeira partida tu jogou ao nosso favor, ontem tu também jogou ao nosso favor. Um dos melhores jogadores de São Paulo ontem foi o Cardona, o atacante do Atlético Nacional. Obrigado, Cardona. Tamo junto e nos vemos por aí, se Deus quiser. Valeu, tamo junto. Moleque, bom demais. Esse Cardona ontem jogou demais, mano. Foi o melhor jogador pra nós, galera. Melhor jogador de São Paulo, Cardona. Tirando a brincadeira, foi o Rafael. Obviamente, o Rafael foi o cara desse confronto. Sem sombra de dúvida, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Estamos nas quartas de final. Vamos pegar Botafogo.
Se vier o Botafogo, será que vai ser a Libertadores pra gente cobrar tudo? Que nós fomos eliminados em 2016, roubado pelo Atlético Nacional. Fomos eliminados na última edição da Libertadores pelo Botafogo. Pô, nós estávamos jogando até razoavelmente bem, perdemos pênalti, os caras perdendo gol na cara. E o Botafogo conseguiu a classificação nos pênaltis também. Então vamos lá. Quem vier, LDU ou Botafogo, nós temos que estar preparados. Tem que melhorar muita coisa nessa porra desse time, mas vai melhorar, se Deus quiser. Bora, São Paulo. Pô, quando foi pros pênaltis ontem, eu falei, porra, não vai, velho. Não vai virar. Não vai virar, velho. Tô com medo do caralho desses pênaltis. Mas se não for na emoção... E aí? Deixa eu perguntar pra vocês. Tá com cheiro de campeão? Hã? Essa sorte do São Paulo tá com cheiro de campeão? Não sei, velho. Não sei. Eu vou botar o pé no chão, não vou dizer nada, mas queria que o São Paulo fosse tetracampeão da Libertadores. Vamos lá, vamos... Jogo a jogo, como eu falei. Jogo a jogo, beleza? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam do jogo, se vocês concordam com o que eu falei aqui sobre o Crespo, as modificações, alguns jogadores muito abaixo ontem. Porra, nós não jogamos absolutamente nada no segundo tempo, jogamos só a metade do primeiro tempo. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí, quero saber da sua opinião, beleza? E bora, quartas de final, se Deus quiser. Tamo junto, rapaziada, se inscreva no canal do Planalto Tricolor, deixa o like, compartilhe. Porque, cara, puta que pariu, ontem eu passei mal demais, velho. Mas, quartas de finais vem aí e vamos embora. Porque aqui é São Paulo, antes do caralho, seu corno do caralho. Secou até meia-noite aí, né, seu caralho. Ó, não, deixa pra lá. Se fudeu. Tamo junto, rapaziada, bora!